Com a palavra, o doutor Frederico. Bom dia a todos. Muito obrigado por comparecerem à chamada da coletiva de imprensa. Então, basicamente, eu vou resumir o caso e depois, como a nossa assessora institucional comentou, a gente está aberto a perguntas e mais esclarecimentos. Só peço, por favor, para fechar o microfone, está alguém com o microfone aberto? Isso, obrigado. Bom, a Polícia Civil aqui em Itabirito recebeu uma denúncia de uma pessoa desaparecida no dia 26 de fevereiro desse ano. Então, imediatamente, a equipe de investigadores aqui da delegacia prenderam diligências para tentar achar esse corpo, confirmar ou não essa suposta denúncia. Foi uma denúncia anônima, então a gente não tinha dado nenhum, então começou-se a averiguar. Então, realizadas algumas diligências, cerca de uma semana depois, foram encontrados em um riacho aqui da cidade de Itabirito alguns pertences dessa vítima. Era uma mochila, isso foi encontrado na parte da manhã com alguns documentos. No mesmo dia, na parte da tarde, um pouco mais à frente, cerca de 1 quilômetro, numa estrada de terra sentido Riacima, foram encontrados aquelas fitas plásticas para atar mãos e também o sutiã, que provavelmente pertence à vítima. Então, no dia 8 de março, que foi uma segunda-feira, continuando as diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar um corpo, que na época não estava identificado, não havia a confirmação de quem seria a vítima. Então, a gente, com muita cautela, já pensando na possibilidade de um homicídio, encaminhamos isso para a perícia técnico-científica, onde foi confirmada a identidade da vítima, com os exames pertinentes, e a partir de então foi instaurado o inquérito, que era uma diligência investigatória que se tornou um inquérito policial, e iniciamos as nossas investigações. No dia 17 de março, foi efetivada a prisão do suspeito, onde ele confessou parcialmente a autoria do crime, foi confessado na delegacia. Há fortes indícios de crimes sexuais e também ocultação de cadáver, porque o corpo foi colocado no meio de uma mata bem densa, de difícil acesso, até que dificultou inclusive a demora por parte da Polícia Civil em encontrar esse corpo. Então foi feita a prisão, ele confessou, estamos dando encaminhamento a últimas diligências para terminar o inquérito policial, para finalizar e encaminhar à justiça, onde provavelmente será requerida a prisão preventiva do suspeito, e também o indiciamento por feminicídio, qualificado pela possibilidade de defesa da vítima, ocultação de cadáver, e só falta confirmar se houve algum tipo de violência sexual momentos antes da prática desse feminicídio. E por fim também o porquê dessa coletiva também que a gente na Polícia Civil entende imprescindível é que possivelmente esse senhor ele foi investigado pelo crime de estupro no ano passado em Ouro Preto. Então a gente acredita que possivelmente possa ter novas vítimas que também estão envolvidas com crimes sexuais praticados por essa pessoa. Então a gente queria que a comunidade, jornalistas, e pudesse, a gente não pode divulgar nome, é proibido por lei, mas pudesse divulgar que qualquer pessoa, mulher, homem ou mesmo criança, acompanhado dos pais responsáveis, e que tiver algum indício, alguma suspeita de algum crime sexual praticado nos últimos 2 anos em Itabirito e na região, que procure a Delegacia de Polícia de Itabirito para que a gente possa tomar providências, conversar e entender o caso. Então, basicamente, seria em resumo o que aconteceu desde o dia 26 até o dia 17 de março, que culminou a prisão desse suspeito. Inicialmente, ele negou tudo, e ele foi ouvido na condição de testemunha antes de achar o corpo da vítima, e depois, com o trabalho de investigação de polícia judiciária, foi refutado todo e qualquer álibi que ele apresentou na delegacia, o que culminou depois na sua confissão extrajudicial aqui em Itabirito. Então, basicamente, seriam essas informações preliminares. Muito obrigada, doutor Frederico, pela explanação do caso. E vamos agora, então, ao momento em que daremos a oportunidade dos nossos colegas jornalistas encaminharem aí as suas dúvidas. Primeiramente, nós já temos aqui uma participação via chat, doutor Frederico, do Rodrigo. Ele é jornalista do jornal A Voz de Itabira. Ele pergunta: como que o doutor tomou conhecimento deste crime cometido por este homem de 42 anos? Como que vocês conseguiram encontrar o corpo da cunhada dele, de 44 anos, do qual o indivíduo cometeu os crimes de feminicídio e ocultação de cadáver? Perfeito. A notícia inicial que chegou na delegacia foi por base do 181, denúncia anônima. Então,
por impedimento legal, eu não posso instaurar um inquérito policial sem que haja, no mínimo, indício razoável de autoria delitiva. Então, por isso foi realizada uma diligência preliminar, até porque na época, em 26 de fevereiro de 2021, a gente não sabia que existia um crime. Era só uma pessoa desaparecida, então ela pode ter fugido de casa, poderia ser um crime, então a gente teve esse cuidado. Como o corpo foi encontrado e os demais pertences, isso é um trabalho de questão de polícia judiciária que, infelizmente, eu não posso fornecer para os senhores as técnicas utilizadas. Mas foi com o trabalho de investigação técnico-científica que a Polícia Civil desenvolveu aqui na cidade de Itabirito. Ele pergunta também, além dos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver, tem mais algum crime que ele tenha praticado? Então, as diligências agora complementares finais estão no sentido de verificar se houve estupro prévio, porque existia camisinhas, preservativos no local e fitas de mobilização. Então a gente está fazendo essas diligências finais e também esperando o resultado da perícia para verificar se houve algum tipo de violência sexual empregada pelo suspeito momentos antes da consumação do crime. Porque a confissão dele, ela foi parcial. Então, ele confessou que praticou o crime, mas alegou que foi legítima defesa. Tese essa que a gente não corrobora e não acredita, até pelo próprio histórico da vítima, de ser muito pacífica, muito caseira, de não causar problemas. Então, as diligências finais caminham nesse sentido, de verificar essa possibilidade ou não de ter sido uma legítima defesa, que a gente acredita que seja mínima e bem remota, então, mas a gente tem que verificar, e a questão sobre alguma violência sexual prévia à consumação do crime. Ok, vamos agora à pergunta da Raquel Freitas, representando o portal G1 da Globo. O que o suspeito disse no após a prisão? E como que a prisão foi efetuada? Bom, como eu disse, no dia 26 a gente instaurou um procedimento preliminar para verificar as informações se realmente a vítima estava desaparecida. Então, nesse caminho investigativo, a Polícia Civil ouviu vários familiares em cartório para tentar entender o que estava acontecendo, até para confirmar mesmo que ela havia sumido. Ela poderia simplesmente ter mudado, tomado uma decisão particular que não necessariamente envolveria algum crime. Quando ele foi ouvido a primeira vez, não na condição de suspeito ou de investigado, ele contou algumas histórias muito estranhas, assim, que chamou a atenção, como que teria servido ao exército, teria arrumado problema com um tenente-coronel no Rio de Janeiro, e que isso também foi afastado posteriormente. Então essa própria fala do suspeito se mostrou muito chamativa no processo investigatório. Então, nesse primeiro momento, ele refutou qualquer participação. Só que entre o dia 26 até o dia 17, o comportamento do suspeito junto aos colegas, os familiares, mudou demais. Ele se tornou uma pessoa muito fria. A própria esposa dele, que é a irmã da vítima, né, ficou muito preocupada, se apresentou muito nervosa, com certo receio, inclusive, de estar morando com ele, chegando, inclusive, a pedir para que os familiares não saíssem da casa dela. E isso também chamou muito a nossa suspeita. Então, a partir do dia 17, que realmente ocorreu a prisão dele, por ordem judicial, foi solicitada pela Polícia Civil uma busca e apreensão domiciliar e uma prisão temporária, para verificação da colheita de provas, até porque a gente tinha muito receio que o novo feminicídio poderia ocorrer em razão da esposa dele. Então, essas prisões ocorreram com ordem judicial. Basicamente, seria isso. A Natália, do jornal Tempo, ela gostaria apenas que o doutor detalhasse um pouquinho mais como o criminoso agiu e, no final, com a devida autuação e posterior indiciamento, né, do suspeito, quanto tempo de prisão, né, que ele pode pegar? Tá. Bom, ele defende a ideia de legítima defesa. Ele acredita ele sustenta, né, que ele se defendeu, que a vítima teria utilizado uma chave de fenda para golpeá-lo, ele se defendeu e caiu em cima da vítima. Ocorre que ela tem mais de 12 fraturas nas costelas, segundo o relatório de necrópsia dela, o que faticamente impossibilita que uma simples queda de uma pessoa causasse tamanhas lesões. E também ela foi encontrada com 4 metros daquela fita prata, comumente chamada de silver tape, na boca. Então, são fatos que, para a investigação criminal, são muito sensíveis, que demonstram que não necessariamente a versão dele se confirma. Inclusive, questionado
se é realmente uma legítima defesa, porque ele não acionou as autoridades, o próprio SAMU, para prestar um socorro à vítima, né, que eu acho que qualquer pessoa em um caminho natural de providências tomaria, ele não soube explicar, ele disse que ficou chorando perto do corpo e não soube o que fazer. Mas cerca de 30 minutos depois ele escondeu o corpo. Então a versão que ele apresenta não necessariamente corresponde aos fatos. Quanto à pena, ela é muito subjetiva, que cabe ao Poder Judiciário aplicar a pena, e aí tem o critério discricionário lá do artigo 59 e seguintes do Código Penal, em que o juiz vai fazer a dosimetria da pena. E, consequentemente, isso deve ajuda popular. Eu acredito que a pena deve ficar na faixa de 20 a 30 anos de prisão. Até porque é um crime hediondo, tem mais de uma qualificadora, tem ocultação de cadáver, e se confirmado estupro, deve provavelmente passar dos 25 anos. Isso fazendo um cálculo muito superficial, sem entrar nos detalhes do crime. Doutor, perdão, é a Natália do Jornal Tempo. Só para complementar essa questão, eu queria saber com o senhor, assim, como que a polícia vê, como que a polícia acredita que esse criminoso agiu? Como que ele pegou essa mulher, levou para a mata? O que a gente tem de investigação até agora do crime mesmo? Então, depois que como que a gente chegou na autoria? Essa senhora, ela trabalhava numa empresa e essa empresa pagava um serviço de táxi para buscá-la e deixá-la em casa. Nesse dia, o taxista passou na casa dela no horário combinado, no dia 26 de fevereiro, e esse taxista somente encontrou o investigado. E o investigado falou para o taxista que ela já teria ido embora, ou seja, ido para o trabalho. Isso um fato que não se confirmou, porque o taxista, cerca de 20 a 30 minutos depois, pegou outra passageira, então não teria tempo dele praticar o crime e feito o que fez. Então as suspeitas já começaram a recair sobre o cunhado dela. E a própria alteração da atitude dele com os familiares, ele alterou o comportamento dele. Então, a partir daí, as investigações começaram a se direcionar um pouco mais, sem excluir as outras linhas, né, investigativas, a gente não pode excluir nenhuma, direcionadas um pouco mais para esse suspeito, que depois, lá por volta do dia 15, né, momentos antes da prisão, ela se confirmou com as oitivas, com as diligências que nós realizamos, levantamento de câmeras de segurança e outros métodos investigativos. Respondi um pouco a sua pergunta? Responde assim, doutor. Eu só queria saber assim, se o senhor tem informação de se ele pegou ela em casa, levou ela, como é que fica isso? Ele usou o próprio carro que ele possui, colocou o corpo no porta-mala, logo depois de ter cometido o crime, e levou para essa mata, sentido rio acima, e desovou o corpo lá no barranco, né? Uma estrada, parte dos pertences ficaram numa margem dessa estrada de terra e o corpo noutra margem. Então, por que foi um trabalho que a gente teve que ter muita cautela? Como isso aconteceu dia 26, o corpo foi encontrado somente no dia 8, ele já está no estado avançado de putrefação. Então, a gente precisava de ter confirmação da identidade da vítima, até para confirmar que existia um homicídio, existia um crime para ser investigado. Então, a questão da remoção do corpo foi com um carro particular, e colocou no porta-mala, e levou sozinho, jogou lá e voltou. Isso foi confirmado pelas câmeras de segurança, até com os horários que ele utilizou. Porque um dos álibis que ele também levantou à época é que, como no dia 26 teve aquele sinal de paralisação por parte do abastecimento nos postos, ele disse que foi abastecer o carro. Só que o tempo do trajeto, a câmera de segurança que a gente conseguiu, do meio tempo em que o taxista passou lá e que a câmera de segurança filmou ele no posto, não confirmaram a versão por ele narrada. Então a gente conseguiu desmentir basicamente tudo que ele apresentou na sede do inquérito policial. E complementando, segundo ele alega, ele se sentiu arrependido e me parece que ele retornou ao local pelo menos 2 vezes após a consumação do feminicídio. E o que chama a atenção é que, em momento algum, ele acionou as autoridades para falar que ele foi vítima de uma agressão injusta. Então, o normal de qualquer homem médio seria acionar os bombeiros, SAMU, a própria polícia, para que tomasse as providências, até a questão de resgate. E desde o início das investigações, quando ele não era um suspeito, ele se mostrou uma pessoa muito fria e cautelosa.
a ponto de dizer que serviu no exército, que era uma pessoa preparada para guerra, no enfrentamento de qualquer agressão, que também foi desmentido com as diligências que a gente empreendeu. Então ele se apresentou o tempo inteiro, desde o início da investigação, muito frio, sem qualquer tipo de remorso. Isso nos deixou muito entristecidos em ter que apurar uma situação dessa, mas faz parte do trabalho. É só para ficar um pouco mais esclarecido, doutor, o Gabriel, né, o Gabriel Marques, da Band Minas, ele pergunta sobre a questão da motivação do crime. O que teria levado, né, o suspeito a ter escolhido a própria cunhada, como vítima? Então, a versão que ele narra seria a legítima defesa. A versão que a gente acredita que seria uma violência sexual. Porque como a cunhada morava na mesma residência e a irmã ia trabalhar em horários distintos da vítima, ele passava muito tempo sozinho com ela. Então a gente acredita que tenha sido provavelmente em decorrência de violência sexual. Ela não concordou com a violência sexual e depois aí teve o crime como forma de ocultar, né, esse suposto crime sexual prévio ao homicídio. O jornalista Tino Ansaloni, do jornal Voz Ativa de Ouro Preto, ele cita aqui, no caso citado pelo delegado em Ouro Preto, houve uma investigação à época com registro de ocorrência pela suposta vítima ou foi somente descoberto agora? Esse caso auxiliou na prisão do suspeito? Perfeito, Tino, bom dia. Tino é um conhecido nosso aqui da região, um repórter muito competente aqui. Tino, a gente aqui em Itabirito tem conhecimento desse caso sim, e foram adotadas providências na delegacia de Ouro Preto. Ele não, de certa forma, ajudou a desvendar o crime, mas é um indício que a gente tem que tomar um cuidado em pensar que a pessoa já tem um histórico prévio de violência sexual, até por questões práticas, que ele possa repetir esse crime. Então, não necessariamente ele tem alguma conexão, mas nos chamou muita atenção esse fato sim. Com relação ao andamento do inquérito, como eu não sou o delegado responsável pelo caso, eu não posso dizer para o senhor se teve um deslinde, se terminou ou não o inquérito, em que pé que está, mas eu posso te afirmar que houve sim investigação. Agora, em que pé, se houve indiciamento, eu acho que seria até impróprio da minha parte comentar algo que eu não tenho conhecimento, não tenho acesso, e principalmente que eu não sou o delegado responsável por investigar esse caso. Perfeito, doutor. Agora temos aqui uma pergunta da Cristiane Silva, do estado de Minas. O crime ocorreu na casa dele, na casa dela, em outro lugar? Durante a investigação, o senhor teve alguma informação de como era a relação entre os dois, suspeito e vítima? Bom, como eu mencionei antes, o crime aconteceu na casa em que morava a irmã, a vítima e ele. Eles moravam 3 pessoas. O crime começou a sua consumação lá, onde teve as lesões, onde de fato ela foi morta. Bom, com relação ao relacionamento, os próprios parentes e amigos falam que era muito bom. Eram pessoas próximas, amigas, vivia em harmonia. Porém, nos últimos 15 dias, a vítima começou a manifestar para os pais e para a outra irmã que ela queria se mudar, que ela não queria ficar mais lá, que ela estava muito triste, preocupada, não falou motivo com ninguém, mas ela já mostrava esse interesse em sair da casa da irmã. Então a gente acredita que talvez, né, não tem como afirmar por enquanto, que essas violências sexuais possam ter sido até ocorrido de forma repetida. Não foi um fato isolado, a ponto dela provavelmente não concordar com a atitude do cunhado, e ele também, com medo dela expor que ele poderia ter praticado um estupro, acabou cometendo homicídio como forma de ocultar esse crime prévio que seria o estupro. Tudo acontecendo isso dentro da casa onde os 3 residiam e no momento que a irmã estava trabalhando, ela não estava em casa. A Natália Oliveira, do Jornal Tempo, já fez outras perguntas anteriormente, mas ela pergunta aqui para finalizar. Já se sabe como ele a matou? O ato mesmo que ensejou, às vezes, a morte em si?
Ela ficou muito machucada com as primeiras lesões na costela, né? Muito, muito machucada. E aí, depois disso, provavelmente com a amarração daquela fita prata que eu coloquei, que eu mencionei antes, ela foi sufocada. Então, a causa mortis provável é o sufocamento. Ela perdeu o ar e, consequentemente, parou de respirar. Mas eu já estava bem machucada quando ele resolveu atar a boca dela, né? Tirar a respiração. Por causa dos ferimentos nas costelas. Romeu Arcanjo, representante aí do site Radar Geral de Itabirito. Qual a cidade onde os dois moravam? Houve alguma denúncia anterior da vítima contra o suspeito? Morava em Itabirito e não tinha nenhuma denúncia prévia. Anderson do Sul Notícia, também aí da cidade de Itabirito. A prisão dele é preventiva? Se sim, por quê? Temporária, tá? Por enquanto é temporária. Mais algum outro questionamento, pessoal? Podem ficar à vontade para encaminhá-la ou pelo chat ou diretamente. Miriam, bom dia a todos. Bom dia, doutor Frederico. Eu queria fazer uma pergunta aqui, posso? À vontade, Tina, a casa é sua. Obrigado. Doutor Frederico, de acordo com a lei, não é possível mais citar nomes, nem iniciais de nomes de envolvidos em ocorrências, suspeitos ou até mesmo de autores já confirmados. O caso que o senhor citou de Ouro Preto me interessou muito, porque, obviamente, que vamos publicar esse caso aqui no nosso website e queríamos enfatizar essa questão de que, se alguma possível vítima, né, se alguma pessoa ou que foi realmente vítima dele ainda não se manifestou, que se manifeste. É possível passar alguma característica dele, doutor, para que essa possível vítima possa moldá-lo ali na sua mente e, de alguma forma, ter a coragem de fazer esse registro de ocorrência? Tino, bom dia mais uma vez. Perfeito. A própria lei, nesse caso específico, ela nos coloca uma posição, uma limitação na atuação da polícia, né? Eu acho temeroso por parte da Polícia Civil divulgar qualquer dado sem autorização judicial para tanto. O que eu posso sugerir, e aí não serve não só para a delegacia de Itabirito, mas eu acho que em todo o estado, qualquer vítima de crime sexual, ela tem sim que buscar as autoridades. A gente tem como atender, a gente tem a obrigação legal de atender, a delegacia está de portas abertas para qualquer denúncia envolvendo não só crimes sexuais, mas qualquer outro tipo de crime. E a gente sabe que é uma questão muito delicada, envolve a questão da revitimização, que a gente tem que evitar, mas infelizmente a gente não tem como divulgar maiores dados. A gente pede que caso a vítima se sinta confortável, ela pode comparecer a qualquer delegacia do estado, especialmente aqui na região de Itabirito, pode nos procurar aqui. E a população tem um instrumento poderoso de denúncia de crimes sexuais, que é o 181. Então, se ela se sente de alguma forma ameaçada, pressionada, ou não quer aparecer, ela pode usar os canais do 181 para denunciar. Chega para a gente essa denúncia aqui e a gente vai dar um andamento internamente que o caso demanda, né? Então, tanto a população quanto as vítimas, elas têm que se engajar no sentido de ajudar a prevenir e também reprimir esses crimes. Infelizmente, a gente não pode dar maiores dados. Não sei se eu respondi sua pergunta a contento. Ótimo. Miriam, só um complementozinho. Doutor, a suspeita de que ele tenha atuado realmente, da polícia até agora, são só as cidades de Ouro Preto e Itabirito? Aparentemente sim, porque já tem um tempo que ele reside aqui. Mas a gente nunca sabe, né? O fato dela residir aqui não quer dizer que ela não possa cometer crimes em outros locais. Então, nossa prioridade, por enquanto, é tratar o crime como local, né? Itabirito, Ouro Preto, para depois, caso surjam novos indícios, a gente toma outras providências. Obrigado, doutor. Obrigado, Miriam. Eu que agradeço, Tino. Nós que agradecemos a participação, Tino. O Rodrigo da Voz de Itabira, ele perguntou aqui como que a equipe da Polícia Civil conseguiu chegar ao acusado durante as investigações pelo crime cometido. O doutor acho que já respondeu mais ou menos essa pergunta. Mais que isso eu não posso falar porque eu estaria divulgando as técnicas de polícia judiciária e também
além do inquérito ser sigiloso, a gente também estaria nos prejudicando em futuras investigações. Mas basicamente foi isso. Acho que eu respondi isso alguns minutos atrás. Isso, exatamente. O Romeu, do Radar Geral, ele né, fala que os dois moravam em Tabirito, sim, né? O doutor já respondeu que sim. Em relação ao bairro, Romeu, já vou me adiantar, que eu acho temeroso nós passarmos essa informação também, né, doutor Federico? Em razão de ser, às vezes, aí um crime, às vezes não, por ser um crime que envolve violência sexual, para tentarmos aí preservar a vítima, né? A identidade da vítima. A Os próprios violência familiares, né? e os próprios familiares. O crime de violência sexual, assim bem como o de violência doméstica, a gente tem o que nós denominamos de revitimização da vítima. E às vezes nós citarmos aí ou expormos, né, alguns detalhes que possam invadir a privacidade da vítima, isso faz com que nós submetemos, né, a própria pessoa a esse processo aí de revitimização que é amplamente, né, divulgado pela Polícia Civil como um instrumento que nós devemos impedir, né, tentar evitar com que isso aconteça. Então, a única informação que nós podemos passar no momento seria realmente a cidade onde eles residiam, que era Itabirito. Beleza, Romeu? Mais alguma outra dúvida? Após a prisão do cidadão, teve mais alguma denúncia de assédio em Itabirito? Por enquanto, que tenha chegado ao nosso conhecimento, não, porque a primeira vez que a Polícia Civil está se posicionando e dando uma amplitude, ainda que limitada, sobre o caso é agora. Então, por enquanto, não. E, como eu reitero, caso precise, a Delegacia de Itabirito, como qualquer outra unidade do Estado, está de portas abertas para receber qualquer denúncia e atuar na questão da investigação de polícia judiciária. Bom, pessoal, mais algum questionamento? Deixa eu ver aqui. Os dois tinham o Romeu Arcanjo pergunta, os dois tinham algum relacionamento anterior? Eles residiam juntos, né? Então agora a questão de ter um relacionamento no sentido sexual, a gente está empreendendo diligências, mas a gente acredita que sim, possivelmente. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Ou podemos finalizar a coletiva? Bom, então eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui presentes, principalmente aí a imprensa, né, que sempre está conosco, possibilitando que a Polícia Civil consiga transmitir à sociedade aí os crimes que têm ocorrido, bem como, principalmente, né, apresentar a elucidação dos fatos, com a devida responsabilização dos suspeitos, neste caso, por exemplo, né, apresentado pelo doutor Frederico, parabenizá-lo aí por estar à frente aí dos trabalhos, da investigação, e colocamos à disposição, né, nas nossas redes sociais, os trabalhos da Polícia Civil sempre estão divulgados pelo canal oficial do YouTube, pela rede do Instagram, e nós, da assessoria de comunicação, estamos à disposição também para qualquer tipo de dúvida e atendimento à imprensa, e posteriormente iremos aí divulgar os materiais que foram elaborados com a conclusão deste caso. Nós agradecemos a participação de todos e ressaltamos: a Polícia Civil está mais próxima de você, cidadão mineiro. Muito obrigada, tenham todos um bom dia.